Então, olá, gente, agora oficialmente, bom dia para todo mundo. Meu nome é Mariana Boljard, eu sou museóloga do Museu do Folclore. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho claro, eu estou com uma blusa de gola preta e atrás de mim tem uma estante preta também com alguns livros. E então a gente sabe, né? Vocês já são de casa, o pessoal que está aqui, acho que todo mundo sempre participa. E dessa vez a gente escolheu um tema que eu acho interessante também. Vocês sabem que os temas do Terças surgem sempre pela necessidade da gente conversar sobre algo em específico, ou algum tema que vocês enviam, ou enviaram através daquela pesquisa que a gente fez, ou alguma outra razão que surge, alguma notícia, algo que seja relevante. E eu ia falar sobre um outro tema que vai ficar para o mês que vem, logo mais a gente divulga, mas a gente decidiu fazer uma convergência aí com os temas que a gente está trabalhando no Museu do Folclore. A gente tem, cada mês ou a cada tempo, trabalhado determinados temas no museu, e a gente decidiu que dessa vez dava para aliar o Terças com Museologia com isso. Não é sempre que se encaixa, mas dessa vez dava. O pessoal, né, nós do museu, estamos trabalhando com a questão da literatura, do mês do livro, e aí a gente pensou, poxa, a gente tem tantas similaridades com as nossas instituições irmãs, primas, bibliotecas, né, arquivos, nós somos muito próximos, é como se fôssemos primos que foram criados todos juntos no mesmo lugar. E aí a gente tem todas essas similitudes, e por que não conversar um pouquinho sobre isso? O tema que a gente vai trazer hoje, então, é exatamente isso. A gente vai falar sobre as conexões entre museus, arquivos e bibliotecas. Vocês sabem, aqui não tem, né, esse projeto não tem a ideia de esgotar o tema, nem de ser uma única questão sobre isso, nem de falar tudo sobre bibliotecas, arquivos e museus, até porque eu não poderia, eu sou só museóloga, não sou nem arquivista nem bibliotecária, mas eu vou tentar trazer um breve histórico para a gente entender, porque às vezes fica um pouco confusa essa fronteira entre uma coisa e a outra. E não é à toa que essas fronteiras ficam confusas. Que nem eu falei, é exatamente como se nós fôssemos primos criados desde sempre. Vocês me avisam se está passando ou se não está passando, e se está tudo certo, tá? Está passando, tá Eba. sim. Então, desde sempre, nós temos essa missão compartilhada, né? Nós temos a missão de coletar, de organizar, de preservar, seja para estudo, seja para comunicação, seja para fruição. A gente também tem essas fronteiras que são fluídas. Nossos limites nunca foram estabelecidos claramente. Por que eu falo isso? Não é incomum você encontrar bibliotecas com acervos de objetos ou arquivos com objetos também. Também não é incomum que a gente encontre documentos bibliográficos ou arquivísticos em museus. E também não é incomum que a gente encontre documentos arquivísticos em bibliotecas. Então, fica tudo ali um pouco confuso, um pouco misturado. E isso não é à toa. As nossas conexões históricas, elas são muito próximas. A gente já vem do mesmo lugar. Os gabinetes de curiosidade, que são as instituições que deram, né, os primeiros passos para que os museus de hoje existam, eles também tinham outras coisas, eles não tinham só objetos. No mesmo espaço que você armazenava espécimes, objetos curiosos, artefatos, você tinha também livros, documentos, manuscritos, tudo isso no mesmo espaço. E também, muitas vezes, as informações que eram encontradas nesses espaços, elas eram transformadas em informações científicas através da publicação de livros, através da publicação de estudos. E essas mesmas informações ficavam dentro dos gabinetes de curiosidades também. A gente já conversou em outros encontros sobre a ideia do gabinete de curiosidade, acho que lá nos primeiros encontros, há muito, muito tempo atrás, vocês já sabem disso. E a gente tem exemplos que são muito gritantes sobre isso. A Biblioteca de Alexandria, a gente tem aí o nome biblioteca, mas dentro da Biblioteca de Alexandria nós tínhamos infinitas outras coisas, tinha laboratório de zoologia, tinha uma parte com museu, com objetos, né? O próprio Museion, que a gente fala, estava lá também, com vários objetos. Então, essas fronteiras, elas já não estão claras desde o comecinho ali, desde a antiguidade. E aí, quando a gente chega no século XVIII, a gente começa a ter ali mais uma proximidade maior ainda. A gente tem vários museus que se formam com bibliotecas dentro. E não como hoje, né? Hoje em dia a gente tem museus com bibliotecas, mas são espaços separados.
Só que agora, na época, elas não tinham espaços separados. O British Museum é um exemplo muito clássico disso. Você tem coleções de livros que foram doadas como acervo para o museu. E eles continuaram funcionando para acesso e pesquisa dentro do museu, e não como uma biblioteca separada. Ele só se tornou uma biblioteca separada em 1973. Até então, estava tudo lá junto e misturado. É difícil a gente pensar que demorou tanto tempo para ter uma separação clara entre as áreas. É por isso que até agora não tem. Se vocês visitarem museus do interior, se vocês visitarem bibliotecas do interior ou arquivos do interior, vocês vão claramente encontrar objetos. Posso dar infinitos exemplos. É interessante a gente pensar também em algumas ênfases diferentes que essas áreas passaram a dar no decorrer do tempo, né? Porque, apesar de elas serem muito similares, em algum momento a gente teve que pensar em uma mínima separação. E essa mínima separação se dá não só pela tipologia de acervo, mas pelos critérios que são utilizados para isso. A gente tem os critérios de aquisição de acervos em museus diferentes de critérios de aquisição de livros em bibliotecas. E a gente vai chegar lá daqui a pouco para explicar por que esses critérios são diferentes. Os de arquivos também são muito diferentes de tudo isso. E a gente tem alguns destaques para algumas dessas áreas mais do que outras. Não que as outras áreas não façam isso também, né? Mas quando a gente pensa em museu, a comunicação ela é muito mais forte do que nas outras instituições. Eu não estou falando que ela não acontece nos outros espaços, a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. Mas o museu ele tem a comunicação como um dos seus 3 eixos muito, muito, muito principais. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em museu é a exposição, que é a nossa forma máxima de comunicação, né? Quando a gente pensa aí na biblioteca e no arquivo, a gente pensa em outras áreas como com um enfoque maior, né? A gente vai ter o arquivo pensando aí em preservação, ele vai ter uma questão de preservação ainda mais forte do que as outras instituições, principalmente do que a biblioteca. Não que a biblioteca não faça preservação, ela faz, mas a gente sabe que o acesso de livros para usuários, para os visitantes, ele é muito mais frequente. No arquivo, as pessoas estão indo lá para pesquisar com um objetivo claro, normalmente. Então, eles acabam focando muito na preservação. Se a gente for olhar material sobre preservação de documentos, sobre preservação de acervos de papel, muitas vezes eles têm origem de instituições arquivísticas, eles que acabam fazendo essas publicações, porque museus e bibliotecas, eles fazem também esse tipo de acondicionamento, eles fazem esse tipo de salvaguarda, mas os arquivos, eles acabam tomando isso para si de forma mais forte, né, de uma forma mais evidente. Os museus fazem também, as bibliotecas um pouquinho menos ainda, a não ser que sejam exemplares raros, algo nesse sentido. E a investigação para a biblioteca, ela acaba sendo mais vista também do que as outras coisas, né? Da mesma forma que a gente tem a comunicação muito forte aí nos museus e a preservação muito forte no arquivo, a gente tem a investigação muito forte dentro dos acervos de biblioteca também. Então, é bacana a gente pensar que está tudo interrelacionado, que os 3 fazem tudo, mas que a gente tem um foco maior em cada um deles aí para algumas dessas questões. O pessoal, inclusive, fala, né, que alguns dos cursos, eles precisavam ter... pulei, né? Me atropelei aqui, estava falando mais nesse slide do que no outro, mas, enfim. Uma coisa que a gente sempre comenta é que os 3 são instituições de memória. Se vocês forem pesquisar, vocês sempre vão achar isso, né? Esse termo mais amplo para falar dos 3. E os 3 fazem a coleta, a preservação e a organização. Mas eles vão fazer de formas diferentes isso. Na museologia, a gente já conversou bastante sobre documentação museológica, sobre como é feita essa documentação museológica, e ela é feita num processo muito diferente das outras documentações. Inclusive, ela é um pouco mais recente do que a documentação feita na biblioteca, por exemplo. A gente começa a ter um processo que passa a ser institucionalizado mais recentemente. A biblioteca ela sempre fez uma catalogação, uma indexação mais
prática e mais objetiva. Por que eu estou falando isso? Porque na museologia, a gente não considera só o que está no documento, no nosso objeto. A gente acaba considerando muito o histórico dele, a história de vida dele de antes e a história de vida dele de depois. Isso acaba sendo mais importante, ou tão importante quanto, as informações que estão já no objeto em si. Então, se eu pego uma caneta, a gente já conversou bastante sobre isso, a gente quer conversar sobre, de quem foi essa caneta, como que ela foi usada, qual que é a história dela. Ela foi, depois, né, ela foi restaurada, ela foi utilizada em alguma exposição, alguém fez alguma pesquisa sobre isso. Todas essas questões, elas são tão importantes para a documentação museológica como saber o material dela, saber a medida, saber, né, as informações de fábrica dela. Na biblioteconomia, o processamento técnico e a indexação são muitas vezes voltados à informação que o documento dá já de uma vez. Então, a pessoa pega o livro e ela faz a indexação e a documentação desse livro com base nas informações que já estão contidas nesse livro. Ela vai, claro, saber quem é o autor, mas está escrito ali, vai saber um breve resumo, vai saber várias questões que estão mais explícitas. As pesquisas externas, elas não são tão aprofundadas, elas não precisam ser, é uma documentação mais direta, a não ser que a gente esteja falando de um acervo específico, de um livro específico, de um livro de uma coleção rara, de uma coleção especial, algo que seja muito diferente do normal, mas se a gente for numa biblioteca comum, uma biblioteca normal, as informações que a gente vai encontrar nas fichas dele são essas, porque a ideia é você conseguir facilitar para a pessoa que vai pesquisar lá, ter as informações básicas sobre esse livro, o autor, o nome, um resumo, enfim, essas coisas que as pessoas buscam quando elas querem saber de um livro. A documentação museológica, ela não é feita necessariamente só para isso. Ela é feita para saber outras coisas. Você saber a marca da caneta não vai te ajudar na tua pesquisa necessariamente, né? Na arquivologia, o contexto de produção, a série documental, como aquilo foi parar ali, é tão importante quanto o objeto em si, né? Quanto o documento em si. Eles vão ter as informações, assim como na biblioteconomia, um resumo, um título, algo nesse sentido. Mas é mais importante ainda a série que ele faz parte, de onde veio essa coleção, de onde veio esse fundo, né? Documental. Ele veio de, sei lá, uma prefeitura, ele veio de uma repartição pública, ele veio de um outro departamento, ele veio de uma pessoa, ele veio de um hospital, enfim, essa série, esse contexto de produção dizem muito sobre o acervo deles, um processamento diferente. Algumas das normas de documentação para tratamento de informação, elas se assemelham, porque a museologia, por exemplo, ela bebe muito nas fontes de documentação da arquivologia e da biblioteconomia, porque ela tem um processo um pouco mais recente. Antes, cada um fazia o processamento dos seus acervos de uma forma mais livre, aleatória, a gosto de quem estava no comando da instituição. A ideia de você ter uma normativa para isso não é tão antiga, a gente está falando aí dos anos 60, 70, é recente. Antes disso era meio aleatório. E a biblioteca e o arquivo, não, eles já eram mais estruturados, a biblioteca principalmente. Então, eles acabam sendo aí uma inspiração e você vê algumas questões que são parecidas. Mas uma pessoa que entende de uma determinada documentação não vai conseguir necessariamente fazer a outra, por isso que são áreas distintas. Eu consigo identificar se aquilo é um documento bibliográfico ou arquivístico, talvez, né? Porque eu conheço a normativa deles, mas eu jamais vou conseguir fazer. E provavelmente, quando eles pegam a documentação museológica, eles acham aquilo antiprático, muita informação, muita coisa desnecessária, não chega a nada, tem muita coisa, ou páginas e páginas e páginas de documentação. É diferente, né? Uma outra coisa que é bem diferente, e aí a gente entende por que a seleção de acervo é diferente, porque a forma de se pensar o acervo, de se tratar o acervo é tão diferente, são as estratégias de mediação, de comunicação, né? Todos eles fazem isso em uma ou outra medida, mas eles fazem de formas diferentes. As bibliotecas, a principal forma de comunicação delas é o empréstimo e o uso do acervo. Normalmente, quando você vai para uma biblioteca, você está procurando ler algo, né? Você quer um livro, você às vezes nem sabe exatamente o livro que você quer,
Você está indo para ver o que eles têm, você está indo para entender o que eles podem te oferecer. Se for uma biblioteca comum, às vezes você quer o último livro que lançou, ou um livro de uma coleção que você não tem, ou você quer ler para passar o seu tempo, você vai lá e consulta o banco de dados dele, ou as fichas que ele tem, depende do tipo de instituição que está visitando, e do quanto as prefeituras valorizam, ou os espaços valorizam essas bibliotecas. E você consegue ter acesso direto a essas obras, você pega essas obras, você toca nelas, você leva para sua casa e devolve depois, por que não? Você pode acessar ali mesmo, sentar numa mesa na biblioteca e ler aquele livro, e pegar um papel, colocar do lado, fazer anotações sobre isso. Ela é feita para isso. Você consegue ter uma carteirinha da biblioteca e se tornar um sócio da biblioteca e fazer isso com frequência. A forma de comunicação dela é muito voltada para isso. E, é claro, eles fazem outras ações, eles fazem oficinas de leitura, eles fazem palestras, eles fazem saraus, eles fazem muitas coisas interessantes. Todas essas coisas voltadas para atrair o público, para, de repente, se tornar sócio ali da biblioteca, consumir o seu acervo, fazer empréstimos, entender aquilo, né? Fruir os seus próprios livros para que as pessoas peguem aquilo. Uma outra questão interessante é que os livros eles são substituíveis muitas vezes. Se você tem um exemplar que foi lido 600 mil vezes e ele está caindo aos pedaços, a biblioteca ela pode comprar um exemplar novo daquele livro, a não ser que seja um livro que não está mais em circulação, que seja um livro raro, mas, enfim, se for um livro cotidiano, ela compra, outro faz a substituição. Para ela, é mais interessante que as pessoas tenham acesso aos livros no dia a dia, do que necessariamente pensar só em questões conservativas. E aí, assim, as pessoas, a biblioteca, ela vive disso, né, desse acesso direto. Os museus, a principal forma de mediação, a gente já teve vários encontros sobre mediação, estratégias de comunicação, enfim, mas a gente tem essa ideia da visitação, da fruição, das experiências contemplativas, das experiências dialógicas, a gente tem essa ideia da pessoa visitar o museu e sentir o museu, ter essa relação com o objeto, gerar o fato museal que a gente já conversou, né? Aquela relação do objeto com o cenário, enfim, evocar memórias, mas o acesso aos objetos, ele não é tão direto assim, necessariamente. Você vai contemplar os objetos de forma direta, mas não necessariamente manuseá-los. E você não vai levar os objetos para casa. Se você for fazer uma pesquisa, essa pesquisa ela é limitada. Você vai precisar marcar, agendar, conversar com alguém, ter acesso aos livros de registro, ou ver os bancos de dados. Ou você vai fazer isso da sua casa, porque não se for um banco de dados aberto, algo nesse sentido. Você não vai pegar o objeto e levar embora, como você faz na biblioteca para devolver depois. Não é uma coisa comum, não é uma coisa usual. Você vai muito mais visitar o espaço e interagir com ele de outras formas. É isso que o museu faz, por isso que o museu faz muitas ações para que as pessoas entendam para que serve o seu acervo, como que ele deve ser utilizado, como que ele deve ser pensado, e para romper essas barreiras que são criadas naturalmente. Se você tem acesso direto a um livro e você pode levar ele para casa, ele já é próximo de você. Quando você entra em um museu e o objeto está dentro da vitrine, aquilo já é uma barreira simbólica, a proximidade não é tanta. Então, você precisa de infinitas outras ferramentas para aproximar o seu público daquele objeto, já que ele não está tocando, ele não está levando, ele não está mexendo. É interessante isso, né? E nos arquivos é diferente. Na biblioteca você pode ir porque você está com vontade de ler um livro, conhecer um livro novo. Dificilmente você vai no arquivo com o mesmo fim. Para o arquivo você vai com uma pesquisa direcionada. Você vai em busca de alguma coisa, a não ser que você seja um historiador, uma pessoa que quer pesquisar algo num contexto geral daquele arquivo. Você já vai com um problema que você quer resolver. Você quer achar o arquivo tal sobre tal coisa. É muito mais focado. Por isso que a comunicação dele, a mediação dele, as ações dos arquivos normalmente são mais diretas. A pessoa chega lá e ela vai ser apresentada ao arquivo. Você vai mostrar, né, o que tem naquele arquivo, como que funciona. Muitas vezes,
o acondicionamento dele, como funciona a salvaguarda dos acervos no seu arquivo. Eles têm muitas ações relacionadas a isso. Eles fazem estudos do seu próprio banco e criam ações educativas com isso. Tem ações educativas fantásticas, tem pesquisa sobre um determinado tipo de acervo, e aí eles simulam a pesquisa feita com o próprio acervo para os visitantes. Mas, normalmente, você já vai pensando em alguma coisa, né? Eles querem atrair quem? Eles querem atrair pessoas para fazerem pesquisa. Eles querem que aquilo seja utilizado de alguma forma e seja vivido de alguma forma através dessas pesquisas, através desses estudos que são feitos com os seus acervos. É diferente de um museu e de uma biblioteca. É bacana a gente pensar que os públicos são diferentes. Eles podem compartilhar determinados públicos, mas não todos. E que isso também faz com que determinados acervos sejam adquiridos ou não por uma ou outra instituição. E aí aquelas fronteiras que a gente estava falando lá no começo começam a ficar mais claramente estabelecidas, ou deveriam ficar. Se esses espaços possuem ali uma política de gestão, eles vão compreender o que faz sentido, para que dentro das suas mediações, dos seus usos, sejam adquiridos e acondicionados. Eu não sei se está dando para entender, depois vocês me falam, tá? A gente conversa daqui a pouco. É interessante pensar também que o impacto das tecnologias nesses espaços, eles são diferentes, eles chegaram em épocas diferentes e com forças diferentes, né? A informatização, ela chegou em todos esses espaços, mas em alguns de forma mais rápida. As bibliotecas, elas foram pioneiras nisso. Novamente, a gente tem ali uma documentação, uma indexação, que ela é muito mais prática. E ela sempre foi organizada em fichas, porque o visitante, o usuário, o leitor, ele precisa chegar lá e saber que obras que tem na biblioteca, para ele poder escolher o que ele vai ler, para ele poder escolher o que ele vai acessar. Então, não sei se vocês chegaram a pegar isso, eu peguei aqui na minha cidade, acho que ainda é, inclusive, a última vez que eu fui, há uns 2 anos, não era informatizado, e eles tinham as fichas. E essas fichas de indexação, né, essas fichas de documento, elas ficavam ali umas gavetas separadas por ordem alfabética, e você pega, escolhe lá o autor que você quer, tem um fichário separado para autor, um fichário separado para título de obra, e você vai procurando o autor, você pega a fichinha, vai lá, vê em qual prateleira que está, e vai pegar o seu livro que você quer levar para casa para estudar. Como já era muito prático, já está muito organizado, já está muito fácil, o usuário já está acostumado a fazer pesquisa na biblioteca para entender o que ele quer levar para casa. Elas foram as primeiras a conseguir fazer esses registros digitalizados. Então, elas começaram a adotar os bancos de dados muito rapidamente. E já nos anos 80, aqui no Brasil, algumas bibliotecas já estavam ali com seus acervos em bancos de dados disponíveis para as pessoas. O mais comum é você encontrar em bibliotecas de médio ou grande porte que o acervo já esteja completamente disponível para pesquisa ali, você pegar e conseguir saber o que você quer encontrar no seu livro e saber os registros deles, né, de forma digital. As outras instituições, elas começaram mais ou menos na mesma época, mas não tiveram o mesmo ímpeto. Novamente, né, eu estava comentando com vocês que as práticas de documentação museológica, de forma institucionalizada, são relativamente recentes. Então, é muito difícil você pensar em um banco de dados que conseguiria, ali nos anos 80, 90, atender o museu A, B e C, já que o A, B e C tinham formas de documentação completamente diferentes e aleatórias, tinham registros feitos de forma diferente, não seguiam uma normativa. É muito mais difícil você adotar um banco de dados para várias instituições diferentes, sendo que cada uma ia ter que ter um banco de dados específico. Diferente das bibliotecas, que já tinham uma padronização mais clara. Então, os bancos de dados nos museus digitais, eles começam a ficar mais evidentes nos anos 90. Tem aí uma diferença de mais ou menos 10 anos de uma coisa para outra. Os arquivos também, eles vieram um pouquinho depois ali do que as bibliotecas, tá? E aí, eles enfrentam os mesmos desafios para todas essas áreas, seja a questão da digitalização e da preservação digital, porque todas essas instituições, elas têm, como a gente comentou, documentos, fotografias, e todos esses documentos e fotografias
outras coisas acabam sendo ou não digitalizados. Mas a gente já conversou em alguns outros encontros ali, acho que em um encontro sobre digitalização de acervo, pensando na forma de se isso faz sentido para melhor salvaguardá-lo, para disponibilizar o acesso, enfim. Eles enfrentam os mesmos desafios que a gente, né? Os arquivos e as bibliotecas, eles estão com a mesma questão. E a mesma questão dos acervos nato-digitais, porque essas instituições todas acabam compartilhando essas mesmas coisas. Os arquivos que antigamente eram feitos no papel, muitas vezes agora estão sendo feitos digitalizados. Como que os arquivos vão receber bancos, fundos, né, de documentação digital e salvaguardar esses fundos? Acaba sendo um problema muito maior do que o problema do museu, que tem, eventualmente, documentação nato-digital, pensando em fotografias, em um ou outro documento, mas não na mesma quantidade, na mesma proporção do que arquivos. As bibliotecas, elas vão ter problemas similares, porque elas também têm acervos documentais, elas também têm acervos fotográficos, e elas também vão ter acervos nato-digitais de uma forma ou de outra. E aí, então, ó, já me atropelei de novo, mas peraí, se a gente estava falando das formas de fazer essas mediações, de fazer essa formação de público. E aí aqui tem alguns exemplos, né? A gente sempre fala, os museus têm visitas guiadas, tem oficinas, tem mediações culturais, tem várias ações que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia e que a gente sempre martela muito na tecla, para a gente não simplesmente existir, abrir a exposição e ficar lá. As bibliotecas, da mesma forma, elas precisam estar vivas, elas precisam existir, porque senão as pessoas acabam não indo mais pegar livros, né? Até algum tempo atrás, as bibliotecas, elas eram muito visitadas para trabalhos escolares. Eu tenho algumas colegas que são bibliotecárias já de mais idade, e elas contam que elas já deixavam separados determinadas enciclopédias com a página ali já aberta, porque sabia que em determinada época ia ter gente fazendo pesquisa sobre Dom Pedro e que ia estar um inferno na biblioteca com fila na porta para as pessoas fazerem pesquisa na enciclopédia sobre Dom Pedro. Então, era uma coisa muito usual, muito corriqueira. Agora, com as outras mídias que nós temos, né, com a possibilidade de fazer pesquisa online, esse tipo de público, ele deu uma reduzida. Esse público está indo na biblioteca para fazer pesquisas pontuais, principalmente o público escolar. Então, a gente acaba precisando, esses espaços acabam precisando fazer outras atividades para atrair o público, sejam palestras, de leituras, oficinas, saraus. Muitas coisas são interessantes para estimular a leitura, para que as pessoas ainda peguem os livros, né, ainda vivenciem os livros, ainda utilizem esses documentos. E o arquivo é o que eu comentei, tem ações incríveis. Eu visitei arquivos com ações que eu fico pensando, nossa, são muito legais, vou até usar de inspiração em alguma ação educativa, em alguma instituição que eu trabalho. Mas o mais comum deles são as consultas agendadas, a mediação especializada, porque o público deles é especializado. É diferente. É difícil ter uma visitação espontânea para um arquivo. Agora, numa biblioteca e num museu é mais comum. E aí a gente tem um reflexo disso. Acho que cortou aqui meu negócio, mas acreditem. Está escrito museu, biblioteca, arquivo, tá? A gente tem uma presença na mídia diferente para cada um desses espaços. A gente tem uma presença muito grande. O que mais aparece para o grande público, o que mais aparece para os visitantes, que as pessoas mais pensam, em primeiro lugar, acaba sendo os museus, porque eles têm uma presença mais forte na mídia. A gente encontra várias vezes matérias falando sobre museu, sobre acervo de museu, sobre ações que são feitas em museu, e numa menor, mas ainda próxima ali, aparição na mídia, as bibliotecas. A gente tem ainda uma presença, mas os arquivos têm uma presença menos significativa, por isso que as movimentações para atrair público precisam ser diferentes, né? Afinal de contas, todos esses espaços, eles só existem se as pessoas viverem ele de alguma forma, né? Enfim, que nem eu comentei antes, a minha ideia não é nem finalizar isso, não é encerrar esse assunto, eu só trouxe aqui algumas coisas para a gente ir pensando sobre essas similaridades e essas diferenças, e o quanto a gente está unido historicamente ali, como primos que foram criados juntos, e que vão tendo que dar uma separada no decorrer do tempo. Enfim,
Acho que era isso. Eu vou beber uma água novamente. Vou deixar aqui sem som rapidinho. Vocês fiquem à vontade para ir conversando. O Elidiomar comentou aqui, né, que a questão de saraus e outros eventos para atrair público em bibliotecas era muito legal, que ele viu isso na Biblioteca de Ribeirão Preto, no Rio de Janeiro. A primeira vez que ele visitou a Biblioteca Estadual foi para assistir uma palestra. É uma estratégia que dá muito certo. Sim, a gente muitas vezes acaba não visitando determinados espaços, mas a gente se interessa por determinadas ações. Essa ideia de sarau também tem feito bastante sucesso, né? Muitas vezes as pessoas elas gostam de escrever, elas gostam de expor os seus textos. Então, às vezes, você organiza um sarau, é um bom momento para você conseguir ter essa correlação aí com o espaço. E por que não depois fazer a sua carteirinha? Eu sou uma pessoa que utiliza muito bibliotecas, tá, gente? Muito, muito, muito mesmo. Tenho ótimas recordações e em quase todas as cidades que eu morei, eu frequentava muito mesmo. Pode falar. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui, vendo as apresentações, e muito feliz com o tema. Muito me interessa por causa do tipo de pesquisa que eu tenho feito lá no programa de Ciência da Informação, que acaba sendo esse grande guarda-chuva para o que eu brinco das Três Marias aí, né? Então, assim, foi até legal ver esse delineamento, porque eu tive a oportunidade de conversar muito em sala de aula, desde o mestrado, com colegas e muitos técnicos, servidores da UFPA, da biblioteca e do arquivo. E aí, eu sempre digo para eles, eu digo assim, olha, idealmente, alguns museus aqui também de Belém têm estrutura para isso. O museu abriga, inclusive, bibliotecas e possui arquivos dentro do seu espaço. Então, a gente, diretamente ou não, está em contato com esses profissionais e com esses conteúdos. E talvez tem horas, hoje em dia, quanto mais eu adentro nesse meio da ciência da informação, acho que a marca dessa pós, junto com uma característica muito forte da museologia, é a interdisciplinariedade. E parece que vai ficando um pouco difícil ver as margens. Na verdade, os limites vão caindo e as pontes vão surgindo nesse sentido, inclusive de forma prática, curiosamente, porque eu já tive a oportunidade de ver o arquivo público daqui do estado do Pará promover ações expositivas e promover ações, inclusive, educativas, também de ir aos interiores, mostrarem documentos antiguíssimos do Brasil Império e Brasil República, como cartas de Seis Marias, por exemplo, né, e que são utilizadas também para pesquisa, especialmente em nível jurídico, para alguém legitimar a posse de terra. E as bibliotecas têm realmente, eu tive até uma disciplina muito interessante de mediação, em que o professor me chamou a atenção de que os bibliotecários fazem mediação cultural, no que eles chamam no serviço de referência. Eles dizem que são duas linhas práticas deles, né, na atuação de biblioteca. A de indexação e a de serviço de referência justamente ao contato com o público. E a mediação cultural se tornou uma pauta muito importante e relevante para eles, porque assim como nós, a gente precisa conhecer o público que a gente vai abordar, a bagagem que eles trazem, para a gente poder ver como isso, né, gera uma certa empatia com o que o museu tá oferecendo, está expondo. E assim acontece também na oferta, na sugestão de um livro, ou de uma dada referência. Então, é muito interessante. Hoje, o meu trabalho de pesquisa, ele me fez repensar de novo isso, essa apresentação. Eu sempre discuto meio com o meu orientador, que é um arquivista. Eu digo, esse conjunto documental que eu trabalho é de um antropólogo já falecido, e, na verdade, um etnólogo, ele ainda era do tempo que se chamava assim, do Emílio Guild. E lá tem materiais bidimensionais, documentos, papéis. Tem alguns artefatos que ele ganhou nas idas dele, de etnográficas, né, no tempo que ele passou com as comunidades. E também tem muito documento pessoal dele. Então, só que isso, ele explica para mim, justamente o que eu percebi
eu estava revendo nessa tua apresentação, diz a intencionalidade desse acúmulo documental. Teve um propósito para isso, né? É algo que envolve memória, envolve um registro proposital, uma intenção, e não necessariamente algo que eu poderia chamar de um acervo que ele não teve intenção de acumular com a intenção de expor, por exemplo. Por mais que ele retomasse uma retomada de pesquisa, né? E assim por diante. Então, hoje, qual é a minha intenção como museólogo nesse programa com esse objeto de estudo? É trazer nosso esforço de musealização, a nossa perspectiva de documentação museológica, como na perspectiva teórica lá do dado autor, do meu orientador, como uma narrativa. Então, quanto mais a gente fala sobre museologia, musealização, documentação e fato também museal, por exemplo, uma base teórica nossa nacional, é interessante ver como isso não necessariamente se reflete em instrumentos de documentação, ou necessariamente em práticas. Quanto mais a gente tem aprendido e indo a fundo em exemplos como o museu de vocês, e os daqui também, mais eu vejo que os casos mais próximos do nosso público, dos indivíduos, são casos que não têm muito a ver com uma materialidade, mas sim como a gente vê, por exemplo, no Museu da Pessoa. É algo mais que está refletindo o contexto, a afetividade desses indivíduos, né, e as memórias. Então, assim, foi muito gratificante poder ver mais uma vez uma palestra que conversa muito com o que eu estou precisando estudar, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço as contribuições. É uma inquietação da nossa área, eu acho, né? Eu tenho uma colega que pesquisou também essas fronteiras. Ela queria saber sobre centros de documentação, porque ela fala, o que são os centros de documentação no fim das contas, né? Que nem a gente pode pensar, o que são memoriais no fim das contas? Porque são várias nomenclaturas que as pessoas dão para espaços de memória com fronteiras pouco determinadas. E aí a gente fica realmente pensando muito sobre isso. E quando a gente olha os acervos, eles são similares, né, em composição. A gente encontra acervos tridimensionais em qualquer um desses espaços. Muitas vezes a gente acha que não, mas é isso que você está falando. A pessoa, se no fundo dela veio objetos, o arquivo aceita. Porque é difícil você fazer essa separação. A não ser que seja um museu com um arquivo dentro, que aí você consegue eventualmente fazer, né, essa delimitação. Se não for, como que você separa esse acervo? São questões para a gente pensar, né? A gente fica muito com essas fronteiras não demarcadas. Eu já trabalhei com acervo arquivístico, porque o acervo arquivístico era tridimensional e me chamaram para fazer uma consultoria de acondicionamento, porque eles não sabem, né? Eles não têm essa base. Da mesma forma que a gente, em quase todos os museus que eu trabalhei, tem arquivos, tem fotografias, tem, né, outras coisas, livros, acho que todos praticamente. É interessante a gente pensar nisso. É difícil? Eu acho legal. Depois manda para a gente a pesquisa. A gente se interessa bastante. Pode falar, Maria de Fátima. Bom dia a todos. Dá um prazer conversar com você, Mariana. Estou conversando aqui, é por isso. Ô, Mariana, o negócio é o seguinte, eu estou numa várias dúvidas, eu sempre tenho dúvidas, né? Mais do que certezas. Eu estou fazendo um trabalho com uma colega chamado sobre o Museu da Comissão Catarinense de Folclore, que já não existe mais há décadas, né? Que chama que museu era esse? Porque eu li no boletim trimestral da Comissão Catarinense de Folclore, o número 3, de 1950, que fala o seguinte, que a comissão, ela chamava as pessoas que tinham gravuras, que tinham adágios, que tinham cantigas, vamos supor, e tinham rendas de bilro para formar um museu. Tá? Aí eu pergunto, como eu não conheci esse museu, nem nunca vi nada, eu pergunto, que museu é esse? Tá? A primeira minha pergunta. A segunda é o seguinte, depois um desses folcloristas faleceu, e eu li as memórias dele não publicadas, e ele coloca uma coisa muito interessante. Olha, a Comissão Catarinense de Folclore
tinha um museu incipiente, olha a expressão, uma biblioteca razoável, digamos, e 5 mil formulários tabulados, coletados no professorado primário pela secretaria, na época, a nossa secretaria chamava-se Departamento Estadual de Educação. Aí eu comecei a conversar com essa minha colega, discutindo, pô, que museu seria esse? Essa comissão queria um museu que, depois de décadas, ou mais de 50 anos, um dos folcloristas disse que era um museu incipiente. Aí eu comecei a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou partir de acervos que existem em outros museus, reservas técnicas, para ver se tem alguma referência a esse patrimônio cultural, digamos. Então, a minha primeira pergunta, eu parti de uma tese, que você já deve ter lido, de uma moça chamada Cecília Eubank, Oliveira Eubank, de Oliveira Eubank, e ela defendeu na UFRJ, na Belas Artes, sobre o Museu Simões Silva. Simões Silva. Tá? É um museu que não existe mais, cujas peças foram a leilão, muitas das peças foram a leilão. Era um museu, um gabinete, digamos, era um gabinete de curiosidades, mas tinham peças que não eram também de tanta curiosidade. Peças de arte decorativa, peças de obras de arte, babá. Então, depois que eu li essa tese dessa moça, eu, assim, abriu um leque de possibilidades para mim. Você, então, tem que ir em museus que já existem, ver a reserva técnica e, a partir daí, tá, ver assim, a origem, a proveniência desse acervo. Então, eu vou começar, vai rir até vocês todos, vão rir de mim. Eu estou começando no MAC da UFSC, que é o Museu de Etnografia. Eu fico pensando, seria um museu etnográfico que eles queriam? Para mim, sim. Tá? Ao nível do Museu do Folclore Edson Carneiro, ao nível do Museu de Folclore e Antropologia Theo Brandão, de Maceió, Alagoas. Que museu é esse? Ou de vocês aí, o Museu do Folclore de São João, que eu estou doida para conhecer, não fui, ai meu Deus. Mas então, voltando à minha dúvida, que museu é esse? Que está quebrando a cabeça minha e da minha amiga Giane. E nós vamos escrever um trabalho sobre isso, vamos apresentar num grupo que trabalha arquivos. Tá? Em outubro, nós vamos apresentar. Então, hoje eu mando para ti depois estiver pronto. Eu não sei o que tu queres. Manda, por favor, eu quero ver. Tá, porque é justamente isso que não me incomoda. E não tem como você, uma coisa que não existe mais, não existe. Então, você tem que ver quais os caminhos que ele percorreu. Porque uma vez eu falei para você aqui, há muitos anos, ano passado, que eu tinha escrito um trabalho sobre um filme, um documentário, que também não existe mais. Né? É mais fácil esse documentário ter se perdido do que algumas peças desse acervo, que era, segundo o folclorista, incipiente. Então, a minha questão é problemática, e sempre problemática, e é esta. Muito obrigada. É interessante, né? Eu imagino que por ser há mais tempo, o museu ele talvez não tivesse nem delimitado pela pessoa, pela comissão, né? Eles não delimitaram nada. Então, ele acaba sendo um acúmulo de artefatos e documentos. É bem interessante, né? E acho que tem boa chance da senhora achar aí no Museu de Etnologia, viu? Algo. Realmente, Mariana, você deu uma... É um acúmulo, eu acho que eles tinham um acúmulo de artefatos. Tá? Então, porque o meu itinerário etnográfico, né, partiu de quê? Esses meus da minha colega. Itinerários etnográficos partiram de quê? Partiram do boletim trimestral. Era o que tinha palpável, visível. Então, a partir desse itinerário etnográfico, nós duas perquirimos vários projetos. Nós estamos buscando ainda. Parece uma coisa elementar, tu vais até rir.
Mas, assim, esse alimentar está dando resultado, entende? E aí eu estou agora nessa segunda etapa, que é um marque da UFSC. Depois eu vou ver outras possibilidades, tá? Se Essa alguém puder... pesquisa é divertida, viu? É meio Indiana Jones, bem divertido. Mas eu te mando o que tu quiseres. Pode, né? E agora tem tudo teu. Quero muito. E quando eu terminar, não sei se eu não morrer antes, eu prefiro terminar. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, muito divertido. Boa jornada. Gilmar, fica à vontade. Oi, bom dia. É sempre um momento de muito aprendizado. Adorei tudo que foi falado. E, Mariana, gostei bastante de você ter feito a distinção entre as três áreas, porque eu que sou leigo no assunto, então foi realmente de grande valia. E também gostei demais da intervenção do João Vitor, falando que muitas vezes é difícil estabelecer limites. É como tudo na vida, né? E às vezes a gente nem precisa tanto estabelecer limites. Eu fiquei pensando a respeito da questão das bibliotecas, e um grande diferencial é, conforme você mencionou, o fato de se poder levar livros. Você faz o cadastro, e aí, mediante esse cadastro, você pode pegar emprestado o livro, que é um negócio que claramente aproxima a pessoa da instituição. O museu é mais complicado, né, por uma questão de acervo. Mas, eu vejo pelas redes sociais do Museu do Folclore, que vocês recebem estudantes de escolas, então é um negócio que promove também sempre o intercâmbio, e eu tenho certeza que é uma experiência fascinante para alunos. Na universidade, a gente também recebe muitos estudantes, e os professores, os gestores das escolas, eles sempre reclamam das questões logísticas. É muito difícil você mobilizar uma turma, você conseguir recursos, conseguir viatura para transporte. É possível sonhar com um cenário em que o museu vá também às escolas, como se fosse, falou-se dos gabinetes de curiosidade, coisa mais linda, mas como se fossem com pequenas amostras do museu para levar para as turmas? É possível imaginar esse cenário? Nem precisa imaginar, porque já acontece. Alguns museus que eu conheço, inclusive um museu que eu trabalhei, tinha um projeto que era exatamente esse. Eu esqueci o nome do projeto agora. Museu Móvel. O nosso Museu Móvel a gente levava. Nós tínhamos, dentro da reserva técnica, muitos acervos repetidos. Em acervos históricos é bastante comum você receber a doação da mesma máquina fotográfica ou da mesma máquina de escrever várias vezes. Então, a gente fazia o levantamento de objetos que eram repetidos, montava, né, o acervo educativo que a gente tinha. O museu ele tinha um transporte próprio e ele levava alguns desses objetos com uma proposta educativa para as escolas. Esse encontro acontecia uma vez por semana, então cada semana em uma escola da cidade. Era muito legal esse projeto, já tentei levar para outros museus também, de tanto que eu gostava desse projeto, mas nem todos os museus têm transporte próprio, nem todos os museus têm essa condição. O que você comentou da vinda de crianças para os museus, sempre que eu faço um plano museológico, eu envio pesquisa para as escolas. E na maior parte, né, dos que eu fiz para fazer essa pesquisa de público, a reclamação da escola é sempre a mesma, que não tem transporte, que a secretaria não disponibiliza, que não tem. Então, se a escola não fica próxima do museu, é muito difícil fazer isso, né? Em São José, eu acho que o transporte é um pouco melhor. Depois o pessoal aí me ajuda, porque a gente recebe bastante visita de escola. Mas, em várias cidades que eu trabalhei, não tinha. Ou era escola central, ou não era. Inclusive, nesse museu que eu trabalhei, que tinha o projeto Museu Móvel, ele surgiu porque as crianças não iam para o museu. Eram as crianças das mesmas escolas que sempre iam, porque o museu era um museu muito central e tinha algumas escolas ali ao redor, né, no centro da cidade, mas
as escolas periféricas jamais visitavam o museu, né? Então, ficava ali complexo. Acaba sendo um ponto de exclusão também, né? Social. É muito complicado. Outra questão é a biblioteca, eu volto a dizer, reforçando o que você falou, a pessoa sai com um livro, então, claro que tem um vínculo, mesmo que você vai emprestar, vai devolver daqui a um tempo. Não é muito comum nos museus que eu frequento você ter tipo uma lojinha vendendo souvenir. E pelo menos pelo que eu acompanho dos noticiários de fora, os grandes museus sempre têm uma lojinha em que você leva um copo, um chaveiro, algum item, e que também, com certeza, estabelece vínculo afetivo. Qual seria a dificuldade dos museus brasileiros terem uma fundação ou alguma terceirização para comercializar produtos? Você tem ideia desse tema? Eu sou fã de lojinha de museu. Se a gente vê vários museus, aqui em São Paulo a gente encontra, e no Rio também, né? A gente encontra vários museus, mas são sempre museus grandes que tem as lojinhas. E se a gente for ver a gestão desses museus, não necessariamente é uma gestão pública. Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, o MASP, ou mesmo a Pinacoteca tem também, né? Esses museus, eles têm lojinha e isso fortalece muito a marca do museu. O Catavento tem em São Paulo, né? Tem. A gente começa a chamar pelo apelido, né? O museu, até porque ele vira nosso amigo. A biblioteca já é muito amiga porque ela até empresta coisa para a gente, aquele amigo próximo. Mas o museu, a gente acaba se relacionando com isso de alguma forma. Eu gosto de comprar coisas em lojinhas de museus, eu tenho coisas de lojinhas de museus, porque realmente nos aproxima. A gente tem algumas questões de regimento, normalmente, e algumas questões com prefeitura. Museus municipais, nem sempre a prefeitura permite que seja comercializado. Normalmente, há um regimento que estabelece que todo o acesso ao museu é gratuito, por exemplo. E aí você não pode comercializar nada nesse museu, porque o espaço é completamente gratuito, é de livre acesso. Isso é uma questão. A outra questão que eu encontro algumas vezes é sobre segurança. O museu tem um funcionário só. Então, quem que cuida da lojinha enquanto tem a mediação? Tem vários problemas que a gente vai encontrando. Cada caso é um caso, mas muitas vezes são empecilhos da própria prefeitura, do próprio poder público. Pode falar, gente. Vocês vão falar do nosso regimento, né? Pode falar. Não é, gente? É Manu. É exatamente isso, reforçando o que a Mari falou. Além do regimento, a maioria dos museus, eles são administrados por organizações da sociedade civil, e tem alguns empecilhos fiscais e legais para comercialização. Então, assim, uma ONG ou uma instituição de terceiro setor que deseja, de fato, comercializar, ela abre mão de vários outros benefícios fiscais, e às vezes não é vantajoso para uma instituição de terceiro setor manter um funcionário que precisa administrar uma lojinha. Então, é bem mais difícil para o terceiro setor fazer qualquer tipo de comercialização, ainda mais quando ele tem uma concessão pública ou um termo de colaboração ou um termo de fomento com o poder público, né? Porque quando você tem um termo de fomento com o poder público, como é o nosso caso, um termo de colaboração com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, a gente tem a obrigatoriedade no nosso contrato da gratuidade. Então, fica mais difícil ainda a gente investir o dinheiro do próprio projeto para fazer uma comercialização ou entrega de souvenir, e a gente ainda é um museu que tem muito disso, muito mais que os outros, porque, por exemplo, a gente tem a coleção Cadernos de Folclore, que é gratuita, né? A gente tinha antigamente uma tiragem de mais de 1.000 exemplares, agora a gente tem 500 e pouco mil, e ele é gratuito, né? Ele é entregue na nossa biblioteca Maria Amália Gifone, que convido todos a visitarem, e é uma edição, uma tiragem gratuita. Então, assim, é muito difícil para o museu. Opa, a Alexa está querendo interromper aqui. É muito difícil para o museu ter ou fazer comercialização. A gente teve, durante um tempo, a lojinha do Museu do Folclore, que
promovia as peças dos artesãos e dos fazedores de São José que vinham ao Museu Vivo. Mas aí a gente teve um problema estrutural no espaço, e aí a gente parou, né, de comercializar, e a gente tem uma proposta de fazer só o fomento, né, do fomento e a divulgação no nosso site, que chama Balaio Galeria, das peças desses artesãos e desses fazedores de artesanato. É isso, gente. Perfeito. A Manu deu um exemplo prático aí do que eu estava comentando. A gente tem exatamente o problema que eu comentei e que eu vejo com frequência, né? A Bárbara falou que as lojinhas fortalecem a marca do museu, mas também é excludente. Sim, mas depende da lojinha e depende do museu. Que nem a Manu está falando, a gente tem a distribuição de livros e de publicações de forma gratuita. Isso fortalece a nossa marca e poderia estar ali, se a gente tivesse um espaço, né, uma lojinha, alguma coisa assim, poderia ter alguns exemplares ali para fortalecer a nossa marca, por que não? E, além disso, também ajuda na sustentabilidade institucional. Não necessariamente todas as pessoas terão acesso à lojinha, mas as pessoas que compram na lojinha, elas ajudariam a instituição. Então, são questões interessantes para a gente discutir. Por mais que o espaço, né, inteiro seja gratuito, se você tem a possibilidade de diversificar as formas de arrecadação do museu, isso é muito importante para a instituição, porque nem sempre as dotações orçamentárias, e quase nunca são suficientes para manter esses espaços. Então, essas outras fontes são importantes. Eu acho que, além de pensar na questão de ser excludente, é pensar que as pessoas que têm possibilidade, elas conseguem contribuir com alguma coisa para o bom funcionamento do espaço. Então, pensar nas lojinhas como parcerias também para esses espaços funcionarem. E, claro, né, como qualquer coisa que é comercializado, nem todo mundo tem condições de adquirir. Por outro lado, algumas lojinhas de museus que eu trabalhei, elas tinham objetos com valores praticamente simbólicos, que serviam justamente para que a pessoa levasse algo sem ter um peso muito grande aí dentro do orçamento. Então, os chaveiros de um dos museus que eu trabalhei eram vendidos a preço de custo, para as pessoas poderem levar por aí o chaveiro do museu. Depende, é claro, da política institucional de cada espaço. Uma outra questão que a gente tem dentro desse mesmo contexto são as questões de cafés, que o pessoal sempre fala, puxa, aqui seria tão legal um café, nesse museu poderia ter um café. É legal. A gente pensa isso, mas na prática as pessoas, os empreendedores não pensam isso necessariamente. Aqui na cidade vizinha tem um museu que abriu licitação 3 vezes para ver se alguma empresa queria fazer a gestão de um café dentro de um museu, e nenhuma das vezes eles conseguiram ninguém para isso. Então, são várias questões que surgem aí, né, dentro desse mesmo contexto. Um dia a gente pode fazer um terça sobre isso. Vamos pensar no assunto. Fiquem à vontade, gente. Enquanto vocês pensam um pouquinho, eu vou dar os recadinhos, tá? Por gentileza, quem não colocou o nome aqui no chat, por favor, colocar nome, cidade, instituição. Vocês receberão o certificado, as pessoas que participaram hoje, se inscreveram pelo Simpla, receberão os certificados por e-mail, tá? Vocês vão receber um e-mail pelo Simpla mesmo, com o link para baixar o certificado. Daqui a uma semana, provavelmente, vocês já receberão. Ok? Nós estamos aqui também com algumas outras presenças, enfim, que são muito importantes para a nossa instituição, a Janaína da biblioteca, a Camila, que é a gestora do museu, então nossa equipe aqui também prestigiando, obrigada. Gente, então, eu não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, fiquem à vontade. Então, eu acho que a gente encerra por hoje. Logo mais a gente faz a divulgação do próximo tema. Eu gostaria novamente de agradecer vocês pela presença de sempre, pelas contribuições. Sempre muito divertido conversar com vocês. Eu realmente sempre me sinto em casa, porque a gente se vê todo mês. Então, são pessoas próximas já. Fiquem à vontade para escrever para a gente,